Vamos lá. Bom dia, meninos. Os que ainda não falei individualmente, bom dia também. Esse, nós vamos começar a nossa aula. Hoje, nossa aula, como o Jean perguntou, vai até que hora? Jean, vai até terminar. Se a gente terminar às 6 horas da tarde, a gente vai direto. O negócio aqui é pegado. Então, esse... Não, nós vamos só mesmo corrigir, certo? Corrigir a atividade que ficou, atividade sobre molaridade. As 5 questões para vocês verificarem. Aí eu preciso que vocês estejam com o caderno com com a atividade resolvida. Aí vocês vão tirando as dúvidas de vocês. Certo? No caderno tem que estar a pergunta e a resposta. Muitos perguntam, professora, posso botar só a resposta? Gente, não é para mim, não é para mim, é para vocês. Certo? É para vocês que precisam. Certo? Eu preciso só olhar, corrigir, ver algum detalhe, certo? Mas é necessário que vocês tenham um caderno em mão com. Várias vezes já falei para vocês, copiem as aulas no caderno, copiem as atividades no caderno, respondam as atividades, porque isso vai servir para vocês estudarem futuramente, vai servir para a prova que vocês irão fazer, a prova que vocês vão fazer presencial. Também um simulado que nós estamos preparando online dos conteúdos que estão sendo dados online, certo? Então, isso tudo é necessário, certo? Então, nós vamos iniciar, mas vamos deixar o chat só mesmo para perguntas, alguns fizerem pergunta, então, se não quiser, não acharem, às vezes é até melhor, liga o microfone, faz a pergunta e depois desliga o microfone novamente, certo? A gente vai trabalhar nessa logística, certo? E vamos deixar o chat também dessas brincadeirinhas, assim como eu falei ontem com a turma do terceiro ano, se não está afim, sai da sala. Como vocês sabem, não é obrigatório, certo? Não é obrigatório. Mas esse é um momento enriquecedor na vida de vocês. Tá com esse contato direto com o professor em que vocês possam tirar dúvida em tempo real, certo? Então, que a gente tenha essa manhã bem proveitosa, e que vocês realmente entendam o que vocês ainda não entenderam na aula. Na quarta-feira eu já deixei uma aula de molaridade para vocês, que essa correção agora é de molaridade, que é a concentração mais usada em laboratório. Esta outra é molaridade, não é muito usada, mas é necessário a gente saber, porque a gente não sabe o que vai vir no Enem aí na frente. Então, nós precisamos saber, certo? Então, aí nós vamos começar. Outra coisa, essa é uma experiência que eu trago da escola da minha filha, é só 4 aninhos que ela está tendo aula online, né? Mas é uma experiência que eles pedem muito que na hora da aula que os alunos estejam sentados em uma cadeira, com uma mesa, o computador, o celular na sua frente, com o seu material reservado. Não fique assistindo a aula deitado na cama, sentado no chão, sentado na porta da rua, certo? Então, essa também é uma das orientações que eu achei bem proveitosa lá da aula dela e o que eu trago para vocês. Procure um lugarzinho para vocês ficarem concentrados assistindo aula e tal, reservado, numa mesa, pode ser na mesa de jantar, não tem importância, numa mesa no seu quarto, depende, numa mesa no quintal da sua casa, mas que não fiquem, como às vezes já aconteceu, já não está pela rua, diz que está assistindo aula, certo? Então se nós vamos botar na nossa cabeça que nós estamos em aula e vamos fingir que nós estamos na escola, sentados na nossa cadeirinha e na nossa mesinha, certo? Ok? Então vamos lá. E outra coisa, quando eu for para o quadro, agora eu vou para o quadro, se fixem lá no perfil, igual da outra aula, certo? Quem não estava na outra aula, a gente estava usando assim, eu estou usando 2 perfis. O Charlene Brito é o que está aparecendo na minha imagem, estou falando com vocês, e tem o outro perfil que é comigo também, que é o Adno Alves dos Santos. Vocês vão lá nesse perfil
do Adno Alves dos Santos. Vocês vão fixar essa imagem, o quadro, certo? Então, vocês clicam e botam o fixador para fixar a imagem do quadro para vocês. Certo? Eu vou desligar aqui minha câmera, certo? Vou desligar aqui a minha câmera para não tirar o foco da imagem para vocês e também vou fixar a imagem do quadro para mim. Então, botou o fixador, que parece, isso é o fixador, né? Mas parece mais um sino, certo? E aí, qualquer dúvida, eu preciso também da colaboração de vocês, igual na aula passada. Então, vamos lá. A primeira questão. Quem vai ler a primeira questão aí para mim? Não está aparecendo o quadro. Vai lá no Adno Alves e clica lá nele, no fixador. Se todo mundo for lá pro quadro, a gente começa, então. Conseguiu? Não encontrei esse perfil. Quem tá falando? Pedro, eu não estou encontrando o perfil. Pedro, agora é Adno Alves dos Santos. Adno, ADNO Alves dos Santos. Pedro está abaixo de Charlene. Isso. Achei. Não sei se a ordem parece para mim a mesma ordem de vocês. Jean, tu já vai começar? Certo, Pedro? Todos conseguiram? Já, Emanuele, também que não estava na aula passada. Ó, acabou a conversa paralela no chat. Estou aqui de olho, vou ficar com o chat aqui ligado, para ficar de olho aqui em vocês. Certo? Então vamos lá. Quem lê aí a primeira questão? Eu. Quem é eu? Karen. Karen. Vamos lá, Karen. Karen é minha leitora oficial. Calcule a concentração em mols por litro ou molaridade de uma solução que é preparada dissolvendo-se em 180 miligramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro de solução. Certo. Então vamos lá. Olha o que ele quer. Ele quer para calcular a molaridade. É o M. Certo? A molaridade. E qual é a unidade de molaridade? Mol. Mols por litro. Mol por litro. Isso. Mol por litro. E ele diz que ele tem de glicose. A glicose é soluto ou solvente? Vamos lá. Soluto. Soluto. Então, é o M1. O M1 é 180 miligramas. Certo? Só que o miligramas tem que ser dado em gramas. O que eu faço? Eu divido por 1000, né? Que vai dar 0,18 gramas. Observe, de miligramas para gramas, eu volto, então eu ando com a vírgula, 3 casas. Então, por isso que fica 0,18. E ele diz que o volume da solução é 1 litro. E também ele te deu um dado que a massa molar do soluto, que é da glicose, é de 180 gramas por mol. Então, esses são os dados em que a gente vai utilizar. Observem que ele deu massa de soluto e massa molar. Então, eu vou ter que usar essa fórmula aqui, ó. Molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume. Este volume, obrigatoriamente, tem que ser em litros. Certo? Essa que é a fórmula. Por quê? Molaridade é a relação de número de mols é isso aqui, ó. Massa pela massa molar, é o número de mols. Certo? Esse aqui é o meu número de mols.
pelo volume. Mas como ele está me dando em massa, eu vou ter que usar essa fórmula aqui, certo? Porque ele me dá a massa do soluto. Agora é só substituir. Ó, molaridade vai ser igual. Que é a massa do soluto? Eu transformei para gramas, eu vou usar ela em gramas, porque tem que ser em gramas. Dividido pela massa molar, 180 vezes o volume, que é 1 litro. Então, a minha molaridade vai ser 0,18. 180 vezes 1, 180. 0,1. Então, a molaridade vai ser 0,001 mol por litro. Certo? Mol por litro, porque é a unidade de molaridade. Correto, gente? Acho que às vezes a dificuldade pode estar somente na divisão, né? Mas essa questão da divisão é matemática básica mesmo. É a gente treinar matemática básica. E agora é uma forma. Eu fico preocupada às vezes com vocês, porque vocês estão fazendo em casa, né? A gente não está monitorando. Como já teve casos, que eu já falei para vocês anteriormente, em que a questão de cópias, um faz, manda a foto para o outro vai copiando, né? E vai virando um samba doido, né? E outra coisa, o que eu observo, que pode ser que vocês não estejam fazendo a continha. Eu fico tão feliz quando eu recebo a atividade que tem lá do lado a continha feita. Eu digo, esse aí tentou fazer. Porque este bichinho bem aqui é uma tentação, né? Na hora de fazer um cálculo. Você fica tentado a fazer. Então, eu aconselho usar este aqui para fazer o cálculo só depois que você fez o cálculo, para você verificar se seu cálculo está certo. Ele serve como como é que eu posso dizer? Tirar as dúvidas, certo? Se está certo o cálculo de vocês. Correto, gente? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Retira os dados da questão. Depois, põe a fórmula. E depois faz a substituição. Esse é o meu passo a passo. Até eu chegar no meu resultado. Correto? Tranquilo até aí? Alguém com alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, liga o microfone e fala aí. Certo, Manuele? Ok. Professora, eu não entendi assim absolutamente quase nada. Se você puder repetir, seria bom. Tá. Então vamos lá. A questão ele pede a molaridade, que é este M aqui, representado por este M. Essa molaridade é mol por litro, certo? De uma solução em que vai ter 180 miligramas de glicose, certo? A glicose é o meu soluto, porque é o que vem em menor quantidade, em um volume de 1 litro. E este dado aqui ele deu, certo? Que é a massa molar da glicose. Então, como ele te deu molaridade, é isso bem aqui, Manuel. Deixa eu ver, bota bem aqui. Molaridade é igual à relação do número de mols do soluto pelo volume da solução. Esse volume em litro, isso aqui é mol. Por isso que a resposta é mol por litro. Mas como ele não me dá número de mol de soluto, ele me deu massa de soluto, eu vou utilizar essa fórmula. Por quê? Porque isso aqui, ó, significa o N1. Então, professora, eu posso fazer separado? Pode. Você pode fazer separado tranquilo. Vamos fazer separado. Primeiro encontra N1 através dessa fórmula aqui, ó. N1 é M1 sobre M1. Então, você faz 0,18 dividido por 180, que vai dar o N1.
Depois você E digita professora, a fórmula. Você pode fazer assim professora, também. Diga, meu filho. N1 é o que mesmo? Número de mols. N1, N, isso. N1. Vou botar bem aqui. É igual ao número de mols do soluto. Número de mols do soluto. Certo? Quando ele te der em mols, você vai utilizar direto essa fórmula aqui. Mas como ele te deu massa, vai ter que usar esta daqui. Ou pode desmembrar. Fazer primeiro isso aqui, encontrar N1 e jogar para cá. O resultado jogar para cá e ele te deu o volume. Aí depois é só substituir na fórmula. M1, aqui eu estou fazendo direto. M1, 0,18. O M1, 180. O volume, 1 litro. Então, 180 vezes 1, 180. Fazendo a divisão, dá 0,01. Certo? Esse, Emanuele, tu assististe a aula, a videoaula, lá no Class? Sim, eu assisti, professora, mas eu vou continuar assistindo outras aulas para eu entender melhor. Certo, porque aí esse pode também copiar no caderno, assistir de novo, que aí vai tirando as dúvidas. Mas eu espero que eu tenha esclarecido aqui, certo? E qualquer dúvida, eu também boto, no caso, o slide que eu uso na gravação, eu coloco também lá em PDF, justamente para ficar fácil de vocês copiarem no caderno. Vocês copiarem no caderno, para que vocês não se percam, porque esse até é uma experiência do terceiro ano, que às vezes eles ficam me perguntando coisas pelo WhatsApp, que está lá na aula. Eu disse, gente, vocês não estão copiando no caderno? Porque está lá na aula. Aí eu vou lá na aula, tiro o print e mando. Eu disse, ó, tá bem aqui na aula. Então, por isso que às vezes é bom copiar no caderno, que é mais rápido para você. Tem uma dúvida? Vou logo lá no caderno. Certo? Do que ir abrir aplicativo, procurar a aula, que já tem várias aulas, né? Ok? Alguma Verdade. pergunta? Então vamos lá. Segunda questão. Vou apagar aqui. Eu vou botar essa aula, gente, que está sendo gravada lá também, tá? Depois. Quem não conseguiu copiar, porque senão o tempo vai se estender demais. Quem não conseguiu copiar, quem não conseguiu tirar o print, na hora que errou, eu não consegui tirar o print. Para copiar no caderno corretinho. Esse vai ficar lá e depois pode ir pausando o vídeo e copiando no caderno. A segunda questão, quem lê aí? Minha leitora oficial, Karen? Oi. Segunda questão. No preparo de uma solução aquosa, foi usado 0,05 kg de cloreto de sódio, NaCl, como soluto. Sabendo que a concentração da solução é de 0,05 mols por litro, determine o volume dessa solução. Certo. Então, ele diz que foi preparada uma solução em que ele tinha 0,05 kg, vou botar bem claro, 0,05 quilograma de, vou botar até aqui, cloreto de sódio, NaCl, certo? Então, isso aí vai ser o quê? Quilograma é a unidade de massa. Cloreto de sódio é o soluto, então isso aqui é o meu M1, certo? Em que ele diz que a molaridade dele, este Mzão, a molaridade é 0,05 mol por litro. Gente, toda vez que tiver esta unidade aqui, ó, mol por litro, já é a molaridade. Ele quer saber o volume, certo? Ele quer saber o volume. Só que a gente tem que fazer o quê? Professora, Oi. a senhora pode abaixar um pouco mais o quadro, porque eu não estou conseguindo ver os números. Peraí. Deu agora?
Sim, obrigado. Tá. Então, eu disse que eu vou levantar aqui o celular. Peraí, senão fica ruim de escrever. Peraí. Tiago, me ajuda aqui. O celular. Acho que melhorou, né? Foi. Não. Melhorou agora? Sim, Certo. Então, peraí. Não, baixa mais aqui para pegar em cima. Isso aí, bem isso. Pronto. Botando mais para cima para economizar mais espaço. Não vai ficar com a conta grande. Pronto. Certo, gente? Então vamos lá. Só que a massa do soluto foi dada em quilogramas. E ela tem que ser em gramas. Então eu vou ter que transformar. Certo? Eu vou ter que transformar. Para eu transformar quilograma em grama, o que eu faço? Multiplica por 1000. Isso, eu multiplico por 1000. Ou eu ando com a vírgula 3 casas para trás, ó. 1, 2, 3. Isso aqui vai ser igual a 50 gramas. Certo? Fica a critério de vocês. Ou multiplica por 1000 ou anda com a vírgula 3 casas para trás. Por que 3 casas? Porque é 1000. 1000 tem 3 zeros. Certo? Então, vamos agora para a fórmula. A fórmula que normalmente nós vamos usar é essa. M1 sobre M1 vezes o volume. É a relação entre a massa do soluto pela massa molar do soluto e o volume da solução. Ele me deu a massa do soluto. Ele quer o volume, ó. Ele me deu a molaridade, mas ele não me deu o Mzão 1. A gente sabe que a gente pode calcular, né? O Mzão 1 é do cloreto de sódio. É a massa molar do cloreto de sódio. Eu sei que o sódio, a massa dele é 23. Eu tenho quanto sódio? 1. Então, 23 vezes 1, 23. O cloro é 35,5. Eu só tenho um cloro. Então, 35,5. Somando dá 58,5. Então, este Mzão 1 é 58,5. Certo? Então, vamos substituir agora. Substituindo o que é a molaridade? 0,05. Tem que substituir tudo certinho. Quem é o M1? Agora é 50, porque é 50 gramas. Quem é o Mzão 1? 58,5 vezes V. Certo? Que é o volume que ele quer. Agora, o que eu vou fazer? Matemática, ó. Meio pelos extremos. Aqui, ó, subtende-se que seja 1. Então, meio pelos extremos. Vai ficar como? Vamos repetir aqui, ó. Calma. 0,05 vezes 58,5 vezes V igual a 50. 0,05 vezes 58,5 dá 2,925. Porque V igual a 50. Eu quero o valor de V, então eu vou isolar o V. V vai ser igual a 50. O 2,925 está multiplicando, vem dividindo. Dividindo. Isso. Então, o volume vai ser igual a 50 dividido por 2,925 vai dar 17,09 litros. Professora, aqui, ó. O número depois do zero é 9, então é maior que 5. Eu posso dizer que é 17. Peraí, deixa eu botar o 7 bonitinho. É 17,1, porque aí a gente arredonda. Então, 17,1 litros. Ok, gente, alguma dúvida? Vamos lá, alguém? Não? Não, Tayane? Não, Cássia?
Professora, eu não entendi, a senhora pode repetir? Posso sim. Quem? Luciene. Luciene. Vamos lá, Luciene. Então, a questão, ele diz que a massa do soluto, que é o cloreto de sódio, é 0,05 kg. Eu não posso usar em quilogramas, eu tenho que usar em gramas. Então, eu transformo quilograma para grama. Eu posso multiplicar este valor por 1000, ou eu ando com a vírgula. Quando eu multiplico, eu ando com a vírgula para trás. Quando eu divido, eu ando com a vírgula para frente. Aqui eu estou multiplicando. Então, eu ando com a vírgula para trás. Ó. 3 casas, porque são 3 zeros. 1, 2, 3. Então, eu vou ter que acrescentar um zero aqui. Então, fica 50 gramas. Se vocês se sentirem mais à vontade em multiplicar, tranquilo. Eu ando com a vírgula porque fica mais rápido. Aí ele deu que a molaridade é 0,05 mol por litro dessa solução. Então, toda vez que for mol por litro, é o M, certo? Ele quer saber o volume dessa solução, quanto que foi usado de volume nessa solução. Na hora de preparo, qual foi o volume dessa solução, certo? Eu tenho essa fórmula. Para eu utilizar essa fórmula, eu preciso ter todos os dados que me fornece para que eu encontre o que ele está pedindo. No caso, ele está pedindo V, aqui, ó. Ele está pedindo volume. Então, para eu encontrar o volume, eu tenho que ter todos esses outros dados. Ele me deu a massa do soluto, me deu a molaridade. Ele não me deu a massa molar, mas eu tenho como calcular por aqui, ó. A gente aprendeu isso até presencialmente. A massa molar do soluto, que é um soluto, é o cloreto de sódio. Eu pego a massa deste átomo e multiplico pela quantidade que eu tenho. Eu só tenho um, então eu pego a massa atômica e multiplico. Do cloro, eu pego a massa atômica do cloro e multiplico por quantos cloros eu tenho. E no final eu somo. Certo? Ah, professora, se não der, como é exercício, quando não vier, você verifica na tabela periódica as massas atômicas, certo? Quando não vier. Mas em prova sempre vem. Em vestibular, em Enem, sempre vem, certo? E exercício que normalmente não vem, que é para o aluno treinar a buscar ele na tabela periódica. Então, assim a gente calcula o M1. Aí agora nós vamos só para se substituir na forma. Substituir na forma. Quem é o M aqui, que é o mol por litro? É 0,5. Então, no lugar dele, eu coloco 0,5. Igual, aí eu boto a barra. Quem é a massa do soluto? 50. Eu boto 50. Certo? Eu boto 50. Quem é a massa molar do soluto? Foi o que eu encontrei aqui, 58,5. Vezes V, que é o que ele quer, então eu repito V. Agora pronto. De química, parou bem aí. Agora vai ser matemática básica. Isso aqui eu faço meio pelos extremos. Certo? Então, 0,05 vezes 58,5 vezes V. O que eu coloquei aqui. Igual a 50, porque 50 vezes 1, 50. Multipliquei 0,05 vezes 58,5, deu 2,925 V, igual a 50. Isolo V, tá? Tudo é matemática básica. Quando isolo V, o que está multiplicando V vai para o outro membro dividindo. E esta divisão dá 17,09. Você fazendo a continha dá isso aqui. Mas a gente pode arredondar, que dá 17,1 litros, porque o volume tem que ser dado em litros. Ok, Luciele? Ok. Tranquilo? Então vamos para a terceira. Vou apagar aqui. Vamos para a terceira. E os demais estão entendendo? Gente,
Sejam sem vergonhas. Agora, na hora da Professora, aula, só a questão, eu errei. Eu não passei o 0,05 kg para gramas. Eu fiz direto, aí deu outro valor. Deu 0,017. Vando, né? Tá falando? É. Pois é, Vando, tem que transformar. A gente tem que usar sempre em gramas. Certo? A gente tem que sempre usar em gramas. A massa do soluto. Se ele te der em toneladas, se ele te der em miligramas, se ele te der em centigramas, em quilogramas, você sempre vai ter que transformar para gramas, certo? Então vamos para a terceira. A terceira aí, alguém lê, por gentileza? Ou minha leitora oficial? Oi. Posso começar? Pode, gata. O ácido tástico C4H6OC, ou seja, os conservantes, usado em alguns refrigerantes, pode ser obtido a partir da uva durante o processo de fabricação do vinho. Se a concentração em quantidade de matéria do ácido tástico em um refrigerante é 0,175 mol por litro, qual é a massa de ácido utilizada na fabricação de 10 metros cúbicos desse refrigerante? Isso. Então vamos lá. Ele fala do ácido tático, que é o C4H6O6. Ele está presente no vinho, ele é retirado através da fermentação da uva, certo? Esse ácido, né? A gente sabe que a uva é ácida, né? É uma fruta ácida. Vocês observam, essa questão é mais contextualizada. Okay? A gente vai botando mais bem direta e depois a gente vai dando uma contextualização. Com dificuldade de fazer essa terceira, né? A gente observa que às vezes o aluno começa a ter dificuldade devido à contextualização, né? Então, por isso que a gente tem que ler bastante, a gente começar a interpretar. Mas aí a gente vai retirando os dados químicos que a gente precisa, certo? Ele diz que uma concentração, né, de 0,75 mol por litro. Certo? Ele diz que tem uma concentração de 0,175 mol por litro. Mol por litro é molaridade. Ok? Então, já tirei o primeiro dado. Ele quer saber a massa desse ácido, que é o M1, porque ele é o soluto. Ele está dissolvido lá no refrigerante. Certo? Então, ele quer a massa desse ácido. Num volume que ele tem 10 metros cúbicos de refrigerante. Então, o volume, metro cúbico é a unidade de volume. Então, 10 metros cúbicos é o meu volume. Observem, gente, que a gente vai ter o que fazer aí? Vai ter que transformar, porque Transformar em litros. Isso, porque o volume que ele quer, ó, o volume é litros. Tá bem aqui, ó, mol por litros. Então, o volume tem que ser em litros. Então, como é que eu faço essa transformação? Transformar metro cúbico Multiplicar por mil. Justamente, porque eu sei que, até nas primeiras aulas lá nos slides, que 1 metro cúbico, ele tem 1000 litros. Então, você multiplica, você pode fazer isso aqui, né? Multiplicar por 1000, ou você anda 3 casas para trás, na vírgula. Professora, esse número não tem vírgula. Subtende que esteja atrás do número. Então, você vai andar 3 casas. Então, isso aqui vai ficar 10.000 litros. Certo? O volume que eu vou usar é 10.000 litros. Ele tinha 10.000 litros de refrigerante com uma molaridade de 0,75 gramas. Ele quer saber qual a massa, quanto de massa tem dentro desse volume, bem aqui. Então, vamos lá para a fórmula. Mesma fórmula, gente. Ó. Molaridade é igual a massa do soluto pela massa molar do soluto vezes o volume em litros. Olha,
Ele me deu a molaridade, ele me deu o volume, mas ele quer a massa do soluto, mas ele não me deu esse aqui, ó, a massa molar. Tem como eu encontrar? Sim. Sim, né? Sim. Então, a massa do soluto vai ser do que o soluto. Qual é a fórmula do soluto? A fórmula do ácido, tá? C4H6, H6O6. né? C4H6O6. Lembre que eu falei para vocês que quais são as massas atômicas que no Enem não precisa eles me darem, que eu tenho a obrigação de saber. Carbono Isso. Gênio. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Ele não precisa me dar, eu tenho a obrigação de saber. Então vamos lá. Ó. O carbono. Qual é a massa atômica do carbono? 12. 12. Vezes, eu tenho quantos carbonos na molécula? 4. Então 12 vezes 4 é igual a 48. Agora vamos, hidrogênio. Hidrogênio, a massa atômica do hidrogênio. 1, isso. Eu tenho quantos hidrogênios? 6. 6. 6. Olha, lembre que eu falei para vocês, ó, unidade embaixo de unidade. Dezena embaixo de dezena. 6 é unidade, então tem que estar debaixo do 8, que é unidade. Oxigênio. O oxigênio é 16 vezes 6, que vai dar 96. 96, ó. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Agora eu corto e somo. Isso aqui vai dar 150 gramas por mol, que é a unidade de massa molar. Massa molar, gramas por mol. Então, eu encontrei este M aqui. Agora sim, eu posso encontrar a massa do soluto. Vamos substituir bonitinho. Ó. No lugar deste M, eu vou botar 0,175 igual. A massa do soluto é o que ele está me pedindo. Então, eu repito. O M1, Mzão 1, foi o que eu encontrei. 150 vezes o volume, que aí tem que ser em litros. É 10.000 litros. Agora, o que eu vou fazer? Matematicamente. Meio pelos extremos. Isso, meio pelos extremos, gata. Vamos fazer o meio pelos extremos. Aqui eu subtendo que eu tenho 1. Então, M1 vezes 1, M1 igual 0,175 vezes 150 vezes 10.000. Aí a gente vai fazendo essa continha separadamente, tá? O resultado disso tudo aqui, M1, vai ser igual a 262.500 gramas. Certo? Já estou fazendo um cálculo. Eu faço logo o cálculo todinho para vocês antes para a gente não perder tempo, porque se ainda for fazer o cálculo, a gente vai até 6 horas da tarde. Tudo que Jean não quer. Certo? Então, a gente chega bem aqui. Mas vocês podem fazer. Ó. Eu aconselho que vocês façam primeiro este cálculo aqui e depois o resultado multiplica por esse. Vocês que fazem a critério de vocês. Então, multiplica logo esse aqui e depois multiplica por... Não viu que é só acrescentar os zeros. Certo, gente? Então, dentro do refrigerante... Professora, Oi. repete o que a senhora acabou de falar aí, do M1 e o resultado. Você vai fazer aqui o meio pelos extremos, certo? Então, M1 vezes 1, M1. Aí aqui vai ficar 0,75 vezes 150 vezes 10.000. Aí você faz primeiro, como você vai fazer a continha, primeiro você faz esta multiplicação e o resultado dela multiplica pelos 10.000. E fica mais fácil.
para chegar no resultado. Entendi, obrigado. Vai ficar 262.500 gramas. O que quer dizer? Observe que, olha aí, em 10 mil litros de refrigerante, você vai ter 262.500 gramas do ácido dentro desse refrigerante. Certo? Tranquilo? Sem problemas? Certo? Natália, ok. Vocês estão verificando que vocês estão errando mais ou errando menos? Eu creio que vocês estão errando menos. Errando mais, Eli? Não. Errando menos, isso. Mas vocês, assim, acho que com as aulas aqui presenciais, vocês começam o erro, às vezes, pode ser o erro na conta, né? Às vezes na falta de atenção na hora de separar os dados, na questão da interpretação, o erro é na conta, né? Então, por isso tem que treinar bastante. Treinem bastante. Então, eu vou apagar a terceira, vamos para a quarta. Professora, Oi, meu amor. tipo, se eu tiver muita dificuldade em contextualizar uma questão muito complexa, como eu faço? Ó, a dica é separar os dados, certo? Depois que você separa os dados, desta forma, fica mais visível para você colocar na fórmula. Certo? É isso. Mas Eu e se indico. os dados estiverem subentendidos? Não, porque assim, na leitura você já vê. Quando ele fala em gramas de em gramas de um ácido, em gramas de um sal, esse vai ser o teu soluto. Certo? Esse vai ser o teu soluto. Toda vez que ele tiver alguma coisa escrita lá com mol por litro, automaticamente você tem que relacionar que é a massa molar. A unidade te indica, ó. Lembre que eu falei em sala de aula que a unidade te indica do que eu estou falando. Eu até botei, por exemplo, para vocês. Se eu dissesse que um pincel tem 250 miligramas, eu estou falando de quê? Miligramas. Hã? Miligramas é a unidade de quê? De massa. De massa. Então, eu estou falando de massa. Por mais que ele não te dê assim, mg, ele escreva miligramas. Você sabe que isso é unidade de massa. Aí ele está te falando de massa. Aí ele diz que é do ácido sulfúrico, certo? Que é do ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico vai ser o soluto. Então, vai ser a massa do soluto, certo? Cássia disse que errou e parou no 150. Porque não substitui, então, logo na fórmula, né? Então, essa que é a questão, gente. A questão da contextualização é você entender o que você está lendo e vai logo separando os dados, certo? Aí ele falou que ele tinha 250 quilogramas, 250 quilogramas de um sal. Ele não te disse qual é o sal. Ele disse que é de um sal. Então, quilogramas é a unidade de massa, certo? Se é de um sal, é soluto. Então, a massa do soluto vai ser 250 quilogramas. Mas eu não posso usar em quilogramas, eu tenho que transformar para gramas. É esse todo que eu tenho que ter o raciocínio. Isso vocês vão tendo de acordo com a quantidade de exercícios que vocês vão fazendo. Quanto mais exercícios vocês vão fazendo, mais vocês vão consolidando o conteúdo. Certo? Vocês vão fixando aqui na caixolinha de vocês o conteúdo. Vai ficando tatuado. Certo? Então, é assim que a gente vai entendendo a contextualização. Porque, na grande maioria, a contextualização ela vem como informação a mais para a gente.
Poxa, eu não sabia que o ácido tático ele tinha esse ácido no refrigerante. A contextualização, na grande maioria das vezes, ela vem como informação a mais para a gente, principalmente na química. São coisas que não são usuais do nosso dia a dia. A gente toma refrigerante, mas a gente não sabia que tinha esse ácido. Certo? Ok? Então vamos para a quarta questão. Alguém quer falar alguma coisa enquanto eu estou apagando? Todo mundo caladinho, quietinho. Tá segundando, vocês estão dando um show de bola aí. Estou gostando de ver. A participação, entendimento. Então vamos lá, quarta questão. A quarta questão é bem simplesinha. Certo? Vamos lá, quem vai ler? É a minha leitora oficial? Karen. Quarta questão, Karen. Karen, tu erraste essa terceira, Karen? Oi? Tu erraste essa terceira porque eu não consegui depois. Não, acertei. Porque quando tu me mandaste, eu fiquei com vergonha de te pedir de novo, porque minha filha mexeu no celular, ela apagou. Por isso que não te deu devolutivo. Mas eu mandei no Classroom também. Aham. Eu não vi logo no WhatsApp pra te dar logo a devolutiva. Então, na quarta, tá bora bom. lá. Uma solução aquosa contém 0,08 mols de HNO elevado à terceira potência. Ácido nítrico. Em meio litro de solução, qual é a concentração em mols por litro de ácido nítrico nessa solução? H é do ácido nítrico, né? Na Sim. É o índice, então. Ácido nítrico é o HNO3, né? Eu não entendi esse 3. Não. O 3 aqui é o índice. Tá. Certo? H é do ácido nítrico, certo? Então, O observe. 3 é o quê, professora? Oi? É o índice, são os índices. Que é para dizer quantos tem de cada um. Esses aqui que não tem índice, quer dizer que só tem um. Esse aqui tem índice 3, quer dizer que tem 3 átomos de oxigênio. Certo? Isso aqui serve para a gente calcular a molaridade quando necessário. Certo? Então, vamos lá. Ele diz que tem 0, olha, percebe que isso aqui é um pouco diferente. Certo? Vamos lá. Ele diz que tem 0,08, né? É isso? Mol. 0,08 mol. Mol é unidade de quê? De matéria. Mol é unidade de quantidade de matéria. Quantidade de matéria é mol. E quantidade de matéria é representada pela letra N. Pois é, N. E ele diz que é do ácido nítrico. Então é o soluto, N1. Então agora ele não me deu a massa. Ele me deu mol. E mol é N. Como é do ácido nítrico, é do soluto. Professora. Oi. Professora. Diga. Pelo fato de não estar relacionado à massa, não tem o litro, né? Tem o litro. Pelo fato. E o volume em litro. Então, é 0,08 mol por litro? Não, esse aí é só o mol. O litro é na molaridade. Tá. Que é o que a gente vai encontrar. Certo? Esse aqui é só o mol, é o número de mols. 0,08 mols. Quando eu falo mol, mol é N. Certo? Toda vez que eu falar em mol é N, é o valor de N, que N é número de mols. É quantidade de matéria. Certo? Eu botei 1 porque é do ácido nítrico. E o ácido nítrico é o meu soluto. Certo, Pedro? Obrigado, professora. Certo. Ei, professora. Oi.
Sempre quando tiver um número 1 do lado vai estar relacionado ao soluto, né? Ao soluto, justamente. Toda vez que tiver índice 1 é soluto, índice 2 é solvente. E não tem índice é solução. Certo? Então, ele diz que o volume é 0,5 litros. Deixa eu botar aqui como que isso é o preço. O volume é 0,5 litros. Eu preciso transformar o volume? Não, porque ele já me deu o volume em litros. Então, baixar um pouquinho aqui. Volume é 0,5 litros. Ele já me deu o volume. Ele quer o quê? A molaridade. Agora, gente, a gente não vai usar. Ele não me deu massa. Eu vou usar o conceito mesmo. Ó. O conceito, que é molaridade. Molaridade é o quê? É a relação do número de mols do soluto pelo volume da solução em litros. Certo? Então, isso aí é o conceito. O que é molaridade? O que é concentração molar? O que é concentração em quantidade de matéria? Que é tudo esse M, é tudo a mesma coisa. Ó, esse M aqui ele é chamado de molaridade, ele é chamado de concentração molar, ele é chamado de concentração em quantidade de matéria e também ele é chamado em concentração mol por litro. Tem esses 4 nomezinhos. Eu sempre falo os 4 porque no Enem pode vir um desses 4 aqui, ó. E se você não souber, você pode perder a questão. Certo? Então ele pode depender de quem vai elaborar as questões da prova. Ele pode gostar de falar só concentração mol por litro. Então, tudo que ele for falar disso, ele vai falar só concentração mol por litro. Há um outro professor que gosta de falar só de molaridade. Então, todas as questões dele vai falar de molaridade. Certo? Ok? Então, essa aqui é o conceito. Ó. Concentração molar é a relação do número de mols do soluto pelo volume da solução. Então, isso aqui é mol. E aqui, obrigatoriamente, tem que ser litro. Então, essa questão é bem facinha, porque eu vou jogar direto na fórmula. Então, ele quer a molaridade, eu repito ela. Quem é o meu número de mols do soluto? 0,08. Vou até escrever aqui, mol. Quem é o volume? 0,05 litros. Então, esta divisão vai dar a molaridade, vai ser 0,16. 16 o quê? Olha a unidade aqui, gente, ó. Mol a barra por litro. Certo? Alguma dúvida? Genilson, que dúvida, meu bem? Certo? Sim ou a dúvida que é sim? Eu faço uma pergunta que pode vir de 2 formas, né? É dúvida ou entendeu, Genilson? Eu não entendi essa N por mol. Me perdi aí. Então vamos lá. Porque molaridade é o conceito, ó, o conceito de molaridade. A gente está usando a fórmula conceitual, que é a primeira fórmula mesmo. Certo? Então vamos para o conceito. A partir do conceito a gente monta a fórmula. Molaridade é a relação do número de mols do soluto pelo volume da solução em litros. Porque número de mols, sempre, N1 vai ser sempre mols. Certo? Então, ele deu que dá 0,08 mols de ácido nítrico. Certo? Ácido nítrico. Então, o ácido nítrico é o soluto, por isso que a gente usou N1. N porque é mols, 1 porque é do soluto, que é do ácido nítrico. E ele que vem para cá, para substituição dessa fórmula. Então, no lugar do N1, eu vou botar 0,08 mols. V é o volume. Ó, não tem índice, é da solução.
e tem que ser em litro. Ele já me deu em litro. É 0,05, né, gente? Ou é 0,0... É que eu botei um zero a mais, ó. Apaga esse zerozinho aqui. 0,5 litros. Certo? Então, no lugar do V, aqui embaixo, eu coloco 0,5. Aí eu faço essa divisão. 0,08 dividido por 0,5, que dá 0,16. Então, a unidade vai ser mol por litro, que é a unidade de molaridade. Observe que a unidade de molaridade, ela vem da fórmula, mol por litro. Certo? Deu para entender agora? Deu sim, obrigado. Vamos para a quinta. Calma, Pedro. Calma. Tem que tirar a dúvida dos outros também. Relaxa, gato. Eu sei que já deu 11 horas, mas a gente pode... É a última agora, né? A última, a quinta. Vocês estão muito agoniados. Essa quinta foi difícil? Essa quinta? Nada, tranquilo. Essa quinta é só a questão de... Você tem 4 frascos, né? Cada um com uma solução. Sim. Eu acho que a questão não foi nem que foi difícil, a questão foi porque eu errei a digitação bem aí, depois que eu fui verificar. Mas aí já tinha passado, eu não retifiquei, que eu botei que tinha que estar 20 mol por litro, não é? Sim. Pois é, mas é 2 mol por litro. Eu botei um zero aí a mais na digitação, na hora de digitar a questão. Às vezes eu já tenho uma dificuldade visual e na hora de noite, às vezes fazendo as questões, eu acabo não enxergando direito. Aí depois que eu fui reler a questão, e eu já tinha postado para vocês, que eu fui ver que eu tinha pedido para 20 mol por litro. Mas na verdade é 2, vocês até risquem bem aí. Na questão de vocês, no lugar do 20, risquem um zero e deixem só 2 mol por litro. Correto? Então, vocês já... Esse eu arrumei bem aí. Então, vamos lá. A quinta questão, leia aí. E aí, Karen? Eu tô sugando muito Peraí. de Karen. Da próxima vez é outro que vai ler. A concentração é uma característica importante das soluções e um dado necessário para seu uso no laboratório, cotidiano. Certo. Falhou, não está escutando. Estão me escutando? Detergentes. Altamente corrosivo. Certo. Não, peraí. Apresenta-se ocasionalmente como uso doméstico para a desobstrução de encanamentos e sumidouros, pois é altamente corrosivo, podendo produzir queimaduras, cicatrizes e cegueiras devido à sua elevada reatividade. Abaixo estão desenhados recipientes com os respectivos volumes de solução e massa de hidróxido de sódio. Ai, cansei. Certo. Pois é, o Karen cansou. A próxima vai ser outra. Desde a aula passada que Karen está lendo direto, ninguém se prontifica para ler. Pedro, tá vendo essa declaração de amor aí, cara? Então vamos lá. Ele está falando da soda cáustica, né? A soda cáustica ela é o hidróxido de sódio, que é usado para desobstruir. Normalmente, fazia para desobstruir entupimentos. Só que, como ele é corrosivo, a gente tem que ter cuidado de utilizá-lo, porque hoje as encanações, as tubulações são de PVC. PVC é plástico, certo? Então pode fazer a questão da corrosão e isso tem um infiltramento, um vazamento de esgoto, certo? Então tem que ter muito cuidado, por isso que hoje quase não se usa
que tinha, às vezes, antigamente, as pessoas colocavam mesmo que ele é um sal, né, o hidróxido de sódio, colocavam ele direto na pia, sem fazer a solução. Porque a gente tem que usar, na verdade, a solução de hidróxido de sódio. As pessoas colocavam ele puro. E isso porque antigamente não se usava tubulação de PVC, como hoje. Hoje as tubulações são todas de PVC. Então tem que ter esse cuidado, para que não tenha um vazamento. Vamos supor, a gente sabe que com o tempo, se vocês observarem, com o tempo, aquela tubulação de PVC que tem na nossa pia, na parte de baixo, ela depois vai quebrando e você vai vendo que tem vazamento, devido ao tempo, né? O calor, vai tendo desgaste do PVC. Se você ficar utilizando hidróxido de sódio para desentupir a tubulação, esse tempo útil é menor. E pode ter uma corrosão, não só na parte externa que você está vendo, mas pode ter uma corrosão na sua tubulação interna. Certo? Viu como química também é vida? A gente serve para a gente aprender as coisas do nosso cotidiano. Certo? Então, nessa questão, ele mostra 4 frascos de uma solução de hidróxido de sódio. Certo? Então, aqui nós vamos ter uma solução de hidróxido de sódio, em que no frasco 1, vou tentar desenhar aqui, né? No frasco 1, ele tem a massa do soluto igual, deixa eu ver aqui, no frasco com 20 gramas, e o volume é quanto? 0,5 litros, né? Se eu estiver errada, me corrijam aí. 500 ml. É 500 ml? Ah, aqui já transformei. 500 Sim. ml. No frasco 2, meu pincel tá secando. Deixa eu usar aqui outro pincel. No frasco 2, a massa é quanto? 20 gramas. 20 gramas. E o volume? 1000 ml. 1000 ml. No frasco 3, então esse aqui é 1, 2, 3. No frasco 3, a massa? 40 gramas. 40 gramas. E o volume? 500 ml. 500 ml. No frasco 4, a massa é 60 gramas. 60 gramas. E o E volume? 1000 ml. 1000 ml. Então vamos lá. Ele quer saber o quê? Qual deles que tem molaridade 2 mol por litro, né? E no caso tinha aí no de vocês 20, mas é 2 mol por litro. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a de cada um. De cada um frasco até chegar na resposta que a gente quer. A fórmula é molaridade é igual, como eu estou falando em massa do soluto, pela massa molar do soluto vezes o volume da solução em litros. Essa que vai ser a fórmula. Professora, por que agora a gente usou outra fórmula e agora vai usar essa fórmula novamente? Porque foi falado em massa. No exercício anterior a gente falou em mols. Certo? Então vamos lá. Ele me deu a massa, me deu o volume. Ele quer isso aqui, a molaridade. Ele não me deu a massa molar do soluto. Mas eu calculo. Diga. Professora, Oi. no caso vai ter que transformar todos os volumes, né, para litro? Uhum. Justamente. Transformar todos os volumes para litro. Certo? Vou até baixar aqui essa fórmula. Então aqui vai ficar 0,5 litros, né? Aqui 1 litro, 0,5. Vai ter que multiplicar por 1000 ou o que mesmo, hein? Oi, meu bem? A gente vai ter que multiplicar por 1000, é? Isso. Quando você transforma ml para litros, você divide por 1000.
você divide por 1000. Copia aquela relaçãozinha que eu botei lá no caderninho, mas eu botei isso aqui presencialmente no caderno de vocês, anotado no caderno, mas eu botei na primeira aula de concentração. Se você transforma litro para ml, a ida você multiplica por 1000. A volta você divide por 1000. Então você está transformando ml para litro, então você está dividindo tudo por 1000. Certo, gato? Tranquilo? Valeu, professor. Sim, valeu, entendi. Então, vamos Então, fazer aqui. professora. Oi. Então, se for tipo massa, é miligramas, milímetro, toneladas, aí tem que multiplicar por 1000 para dar gramas, né? Já o milímetros tem que passar para. Não. Já outra fórmula tem que passar para litro, tem que dividir por 1000. Se você vai transformar miligramas para gramas, você divide por 1000. Miligramas, a ordem. Gramas para miligramas que você multiplica por 1000. Agora, miligramas para gramas, você divide por 1000. Assim como quilograma para grama. Quilograma para grama, você multiplica por 1000. Grama para quilograma, você divide por 1000. É bom vocês pegarem lá aquela relaçãozinha que eu botei lá no primeiro slide de concentração das soluções. Tá no primeiro e no segundo, até repetir para o segundo. E copiem no caderno para vocês sempre lembrarem essa relação, quando multiplica e quando divide. Certo? Vou apagar aqui porque o quadro é pequeno. Mas vamos utilizar aqui. Então, no frasco 1, outro detalhe, como eu falei para vocês, essa aqui é a fórmula, né? M1 sobre M1 vezes V. Esse V tem que ser em litro. Ele não me deu este aqui, né? Mas eu tenho como calcular. Certo? Eu tenho como calcular. Então, esse M não, que é do hidróxido de sódio, que é o NaOH, vai ser Na, o sódio é 23, vezes 1, igual a 23. O oxigênio é 16, vezes 1, igual a 16. O hidrogênio é 1, vezes 1, igual a 1. Eu somo dá 40. Vou botar aqui mais bonitinho. Eu somo isso aqui. Professora. Oi? Professora. Oi. Tipo, desculpa incomodar, a senhora pode chegar um quadro um pouquinho pro lado? Aqui? Porque. Isso, vem aí, valeu. Pronto. Certo? Então vamos lá. Então a gente encontrou o Mzão, que é a massa molar do hidróxido de sódio. Então vamos para o primeiro frasco. Certo? No primeiro frasco, eu vou botar logo a fórmula, vamos botar logo na fórmula. Então, a molaridade vai ser igual M1, 20, Mzão 40, o volume 0,5. Então, a minha molaridade vai ser 20 dividido por 40 vezes 0,5 dá 20, porque é a metade, né? Então, a minha molaridade vai ser quanto? 20 dividido por 20, 1 mol por litro. É a resposta que ele quer? Não. Então, não é o frasco 1. Vamos para o frasco 2. Vou botar o 2 bem aqui, ó. O frasco 2. A molaridade que ele quer. Quem é M1? 20. Quem é Mzão 1? 40. Quem é o volume? 1 litro. Então, a molaridade vai ficar 20 dividido por 40. Então, a molaridade vai dar 20 dividido por 40 dá quanto? Metade, 0,5 mol por litro. Não é também, certo? Não vai ser. Por quê?
Ele quer a resposta 2 mol por litro. Então, vamos para o recipiente 3. Certo? O recipiente 3. Vou fazer aqui de outra cor. No recipiente 3, ele quer molaridade. Molaridade é o quê? Massa do soluto. No recipiente 3, 40. Vezes não, dividido pelo M1. M1 é 40. Certo? Vezes 0,5, que é o volume, em 100 litros. Então, a minha molaridade vai ser 40. 40 vezes 0,5 dá quanto? 20. Então, a minha molaridade, 40 dividido por 20 dá 2. 2 mol por litro. Pronto. Eu paro bem aqui porque essa aqui vai ser o que ele me pediu. Eu não preciso fazer a 3, a 4. Não preciso fazer a 4, porque eu já cheguei na resposta na 3. Certo? Alguma dúvida aí? Deu certinho no quadro, gente? Não. Deu certinho no quadro. Então, eu pego, ó, a primeira eu tenho a massa, tenho o volume. E a massa molar eu calculei aqui. Sempre é do hidróxido de sódio. Substituo contra a molaridade. A molaridade desse recipiente deu 1 mol por litro. Então, não é essa que ela quer. No segundo, ele deu a massa e o volume. Aí eu transformei o volume para litro. Ele me deu a molaridade. Não, eu calculei. A massa molar, desculpa. A massa molar, eu encontrei. Substituir e encontrei 0,5. Também não é, porque ele quer 2 mol por litro. Então, não é o recipiente 2. Então, vamos para o recipiente 3. Ele me deu a massa e o volume em ml, transformei para litro. A massa molar que eu preciso também, eu tive que calcular. Fiz o cálculo e encontrei a resposta que ele pediu. 2 mol por litro. Certo, meus amores? Ok, vou ligar agora aqui. Deixa eu me virar aqui. Ligar aqui minha câmera. Para vocês me olharem. Vamos lá. Estou aqui novamente. Estão me vendo? Vou botar aqui o layout para ver todo mundo. Sim. Certo? Agora vocês saem do perfil do Adno Alves, depois que já copiaram, printaram. Printaram, né? Estou sabendo falar a linguagem de vocês. Printaram. Deixa eu só tirar aqui o fixador aqui da minha imagem. Vamos lá. Pronto, tirei o fixador. Então, para me falar aqui com vocês. Vamos lá. Quem quiser ligar a câmera, pode ligar. Vou desligar a câmera aqui do... não sei. Certo, gente? Estão me escutando? Agora? Não, né? Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Certo? Espero que eu esteja ajudando, contribuindo de alguma forma. Certo? Marcos, que bom te ver por aqui. Se vocês tiverem, gente, não deixem de fazer as atividades, certo? Porque é na atividade que vocês vão treinar, certo? É nas atividades que vocês vão realmente aprender, não é eu ensinar, certo? O problema não é eu ensinar, é vocês aprenderem. Eu tô só para tirar as dúvidas. Pode desligar aqui a câmera. Não, tá bom. Certo? Eu tô aqui só uma mediadora de conhecimento. É vocês que estudam, vocês que vão aprender, certo? Então, eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês, que vocês
na hora que precisar, não entenderam alguma coisa, eles se perguntem e façam as atividades, certo? Façam mesmo as atividades, porque nas atividades que vocês vão treinando, é nas atividades que vocês vão observando aonde que está o erro de vocês, aonde que vocês não estão entendendo. Não fiquem só esperando. Se, no caso, fizer atividade, não, a professora vai corrigir, eu vou esperar a correção dela. Não, gente, não fica esperando isso, não. Façam atividade, porque eu tenho uma semana. Infelizmente, eu não estou, vou ser bem sincera com vocês, do fundo do meu coração, eu não estou conseguindo, isso me dá até uma dor no coração, eu não estou conseguindo individualmente, na hora que vocês mandam a atividade, eu responder individualmente logo para vocês, porque vocês sabem, eu não estou na escola o dia todo, eu estou em casa, né? E em casa, vocês que também estão em casa sabem que requer um monte de coisas para fazer, certo? Requer um monte de coisas para fazer. E a gente que é mulher e tem filho já, faz comida, e lava louça, e cuida de criança. E minha filha está assistindo aula. É pequenininha, não é como vocês. E vocês sozinhos vão e assistem aula. Não precisa a mãe de vocês estar do lado, né? E eu tenho que ficar, na hora que ela está assistindo a aula, eu tenho que ficar no lado dela na aula. Então, eu não estou tendo esse tempo, certo? Disponível mesmo para corrigir cada atividade individualmente. Eu estou conseguindo de uma ou outra. Mas não é por isso que vocês vão deixar de fazer, porque eu não estou dando a devolutiva imediata para vocês, certo? Às vezes eu estou aqui dando aula, mas eu praticamente tranquei ela no quarto, para não ter que atrapalhar a aula, certo? E, assim, a logística é complicada, né? É diferente da gente estar em sala de aula, certo? Mas aí, por isso, assim, não é porque eu não estou dando a devolutiva imediata que vocês vão deixar de fazer atividade. Vocês não fazem atividade para mim, vocês estão fazendo atividade para vocês aprenderem, para vocês chegarem ao projeto de vida de vocês, para vocês estarem daqui a 1 ano e meio na faculdade, certo? Daqui a pouco vocês serem os profissionais, ou daqui a pouco vocês, alguns que escolherem essa profissão de professor, estarem aqui junto com a gente, dando ajuda para os outros que virão, certo? Ou presencial, ou não presencial, né? Porque agora isso vai ficar uma logística maior, essas questões de aulas não presenciais. Já existia, né? E agora vão ficar mais intensas, principalmente na faculdade, certo? Principalmente na faculdade, não tanto no ensino médio, mas no ensino superior e os ensinos técnicos, que já são depois do ensino médio, vocês vão observar que vai crescer esse número de EAD, certo? E vocês vão chegar nesse topo, que é o projeto de vida de vocês, certo? Então, assim, eu estou aqui como mediadora, eu estou aqui, qualquer dúvida a gente chame, como eu sempre brinco, pode mandar mensagem até de madrugada, de manhã eu olho, tá? De manhã eu olho, eu respondo, às vezes eu respondo imediatamente, às vezes não dá, como já aconteceu, teve um aluno terceiro ano que estava agoniado, querendo tirar uma dúvida. Eu digo, bora, liga a câmera aí, eu estou fazendo a comida e eu vou te respondendo, eu vou te explicando, né? E assim a gente está vivendo, né? Então eu espero, como eu cobrei de Jean, faz as atividades, manda as atividades, certo? Marcos, fiquei feliz de ver você aqui, certo? Não faça as atividades. Professora, eu não consigo, como já teve aluno que me mandou mensagem, que não consegue, porque a internet, né? Não conseguem ver as atividades lá no Class. Eu me disponibilizei de mandar atividade também pelo WhatsApp, para aqueles que não têm acesso mesmo, certo? Como o Genilson, já passei para Genilson umas atividades, né? Passei uma aula que ele estava precisando, que ele não conseguiu ver lá, certo? Então, vocês também têm que se esforçarem, ok?
Então, eu fico feliz por vocês estarem participando, né? Tirando eu e Fernanda, nós temos 28 alunos, né? Então, são os alunos que estão interessados, estão com vontade de participar, de aprender. Eu sei que tem alguns que estão com vontade, mas não conseguem acessar a internet, né? Mas a gente vai dando um jeito, a gente vai aprendendo a trabalhar e estudar sozinhos, certo? Então, Fernanda, tá por aí? Gata. Fernandita. Oi, Oi. Então, você pode... Você tava pode escutando aqui tu finalizando a aula. Pode dar o feedback aí. Beijos, meninos. Até saudade. Sexta-feira de novo, no mesmo horário, mesmo bate-horário, bate-local. Eu na minha casa e vocês na sua. Meninos, muito obrigada. Acho que nós tivemos uma aula muito proveitosa, muito prazerosa. Acho que Charlene sai aí com a sensação de que está fazendo o trabalho dela, está fazendo a diferença naqueles que querem ser atingidos, e essa é a nossa meta. Acho que a escola tem trabalhado, como Charlene disse, usando todos os seus artifícios possíveis para que vocês possam ter condições, possam continuar, né, porque o projeto de vida da gente nunca pode parar. Então é isso, um abraço, tenham um excelente fim de semana, continuem a estudar, façam suas atividades, tirem as dúvidas com os professores e nós estamos juntos, mesmo que distantes, viu? Onde vocês continuam sendo presentes, no sentido de presentear Os nossos dias, minha né? vida, na vida dos professores e os nossos dias. Muito obrigado, um abraço, meninos. Beijo, meninos. Fiquem com Deus. Se cuidem. Nada de ir pra rua sem Senhora máscara. também. Certo? Se tiver que ir pra rua, em caso extremo, usar máscara. Certo? Lavar a mão. Quando chegar, tomar logo um banho. Botar roupa pra lavar. Certo? Vai pirar a pipa. Se cuidem, por favor, por vocês e pelos familiares de vocês. Tá? Beijos, fiquem com Deus. Até sexta-feira. Podem sair, fazer igual a professora de Alice, vão saindo devagarzinho, sem bater um no outro. Beijo. E...